Você acha que os 9 passos para a melhoria do seu negócio também se aplica à prestação de serviços? Vamos falar um pouco a respeito disso. Temos feito várias aplicações deste modelo para alguns prestadores de serviço. Um ponto que eu acho interessante destacar é a questão da área médica. Então é uma prestação de serviço e onde estas metodologias e ferramentas de melhoria de processo se aplicam muito bem. Análise de falhas, indicadores de qualidade, etc. E também este modelo de 9 passos vai se adequar. E temos feito aí, ao longo desse tempo todo, muitas aplicações específicas aí para a área médica, em hospitais, clínicas de atendimento médico, pronto-socorro, pronto atendimento, laboratórios de análise clínicas, serviços de prestação de anestesia para cirurgias em hospitais e outras aplicações aí que a gente vem acompanhando ao longo desse tempo todo. A estruturação dos 9 passos para a melhoria do negócio vai sempre funcionar, né? Desde que tomando aqueles devidos cuidados. Primeiro passo, um diagnóstico da situação atual, entender o que está acontecendo, onde se quer chegar. Próximo passo é a identificação dos problemas críticos ou dos pontos críticos que devem ser trabalhados, pensando já na visualização da criticidade do problema ou na visualização de um eventual problema mais complexo. Terceiro passo é a seleção dos agentes de mudança internos da organização. Então precisamos de um time interno da empresa para poder trabalhar em conjunto, passar o know-how, para que depois que termine o nosso trabalho, o time consiga dar sequência. Quarto passo, levantamento de dados. Então todo o planejamento, toda a estruturação de levantamento de dados, eu sempre gosto de reforçar que levantamento de dados não pode, não deve ser feito ao acaso. Nós temos que pensar que conclusão nós queremos chegar, que visão nós queremos ter do problema para depois partir para a solução. Então precisa ser um levantamento de dados extremamente estruturado, tem que ser muito bem planejado, muito bem pensado, e não simplesmente usar alguns dados que a gente acha que vai precisar, ou os dados que se tem disponível. Muitas vezes a gente tem que ir atrás de novos dados não disponíveis. Quinto passo, escolha e customização das metodologias que vão ser utilizadas. Ou seja, quais são as metodologias que nós devemos tomar como base para poder aplicá-las, para poder entender a criticidade do problema e para poder nos levar, nos conduzir à solução ou à solução definitiva. O sexto passo é a aplicação das metodologias que foram definidas no passo anterior e a orientação técnica para aquele time de colaboradores. Então, por que pensamos em selecionar os agentes de mudança internos do passo 3? Para poder passar esse know-how aqui com esta aplicação das metodologias e também uma orientação técnica para esse time, senão ele vai ficar perdido lá nesta análise. Passo 7, a identificação das ações de melhoria, avaliação de ganhos e análise de riscos. Então, efeitos colaterais e, enfim, tudo que pode acontecer a partir do momento que a gente vai alterar alguma coisa, que a gente vai implementar ações ou que nós vamos mudar práticas atuais. O oitavo passo é a apresentação do plano de ações para validação, para outras áreas, para a direção maior da empresa, para que se tenha uma validação, uma aprovação e nova discussão, até mesmo para se entender possíveis efeitos colaterais ou possíveis problemas que a gente pode ter.
E o nono passo é a implementação das ações definidas e toda a contabilização dos ganhos, fechamento do projeto, documentação do projeto para servir de histórico, de benchmark, de melhores práticas aí para a organização. E aí a organização vai ter também um ganho extra em cima disso. Citando alguns trabalhos que já fizemos nesta área médica de prestação de serviço, podemos citar trabalhos aí que foram feitos para melhorar erros de farmácia interna de hospital, erros em cirurgias médicas, erros como um todo aí de anestesia, e as coisas acontecem, claro que para hospitais de nível de excelência é praticamente zero, né, essa ocorrência. Só que cabe um trabalho até chegar a este zero, ou esse entendimento maior de tudo que está envolvido. Trabalhos também às vezes mais simples, entre aspas, não tão complexos, mas problemas de falhas de identificação de paciente, porque o resultado pode ser muito crítico, né? Trabalhos para redução de rotatividade de pessoas, de técnicos, de médicos, de técnicos de enfermagem, etc. Também a gente consegue aplicar esse modelo. E outros temas que a gente já trabalhou aí com a área médica, por exemplo, trabalhos para a redução do retorno ao pronto atendimento. Então, o pronto atendimento já tem que estar capacitado a garantir que a pessoa, quando é liberada do pronto atendimento, não vai ter que voltar mais lá, ou vai ter que voltar em alguma especialidade médica. Então, o trabalho do pronto atendimento tem que garantir essa qualidade. A parte de remoção de pacientes, partes de remoção de pacientes para a rede pública, por exemplo. Então, tem também trabalhos que são feitos para otimizar esses processos, né? Para a gente tirar desperdício, para ser um processo muito mais eficaz, um processo muito mais robusto para atender ao que o paciente precisa, porque nós estamos falando em questão de vidas, né? Alguns trabalhos mais administrativos, podemos assim chamar, por exemplo, a parte aí, melhorar todo o processo ou fluxo de pagamento e recebimento dos hospitais, de clínicas médicas, que também hoje tem bastante informatização, mas ainda cabe pensar em melhorar os processos em si. Então tem trabalhos que a gente já fez no passado em cima disso. As equipes de manutenção, aumentar aí a disponibilidade das equipes de manutenção, melhorar aí o rendimento da equipe de manutenção. Então a gente vai trabalhar tudo com esses processos de manutenção, procedimentos de manutenção, etc. Trabalho para redução do tempo efetivo para se definir qual é a especialidade médica que o paciente tem que ser encaminhado. Isso é importantíssimo, né, para a própria saúde do paciente. Otimização dos fluxos de informação, que mesmo com a informatização ainda tem aí muito problema que a gente observa nessa área médica, né? Então também em algumas situações cabem trabalhos, nós já fizemos alguns, para otimizar todo esse fluxo de informações. Os indicadores da qualidade, principalmente de hospitais, hoje ou ultimamente já é muito comum, né? Indicadores da qualidade do atendimento do hospital. Então tem trabalhos feitos aí para melhorar esses indicadores, para chegar em outro patamar aí de excelência no atendimento e também para garantir toda a sustentabilidade desse novo patamar. Trabalhos para melhorias na logística dos pacientes, né, para exames aí mais complexos ou exames que requerem aí um tempo maior de preparação ou cuidados maiores de preparação. Também cabe este modelo de melhoria e a gente já fez aplicações desse tipo. Toda a parte de transferência de pacientes, às vezes para rede pública ou para alguma outra rede
para alguma especialização que um determinado hospital não tem. A gente já fez trabalhos desse tipo, são muito importantes e os resultados aí são fantásticos. A questão também da otimização do transporte em si, né, de ambulâncias e etc. também tem trabalhos que a gente já fez aí que também são muito bons e muito importantes. Melhoria no atendimento das farmácias internas de hospital também e redução de erros e etc. A gente também já trabalhou nessa linha. Então, todas essas técnicas de melhoria da qualidade, produtividade, a gente consegue trazer para a prestação de serviço. Esses exemplos estou só focando num determinado segmento, mais aí na área médica ou na área de saúde, onde a gente já fez aí uma série de trabalhos voltados para a área médica. E os resultados aí são muito significativos. E lembrando que a gente está contribuindo para a própria saúde da população como um todo, ou dos pacientes.